Olá, Namastê! Vamos a mais uma mini aula do nosso curso de História do Yoga, hoje chegando ao Hatha Yoga em particular e falando dos primeiros séculos e os primeiros textos que são propriamente de Hatha Yoga e o que eles vão trazer de diferente. Hoje, quando as pessoas dizem que praticam Hatha Yoga, o que de fato estamos fazendo? Seriam práticas que têm base nessa literatura mais tradicional, do século XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII da nossa era? Ou seriam práticas ainda mais recentes que foram incorporadas àquilo que hoje se chama de Hatha Yoga e se pratica até de modo muito diferente do que se praticava originalmente? Eu faço prática de Hatha Yoga, professor. O que você faz? Eu trabalho com o Surya Namaskar, eu trabalho com sequência do guerreiro, triângulo. Perfeito. Nada de errado. Mas, e se eu disser que nenhuma dessas técnicas está presente nesses textos de Hatha Yoga mais originais, digamos, que fazem parte dessa literatura em vários séculos, ao longo de vários séculos, e que trazem a essência do próprio Hatha Yoga. Claro que o que a gente pratica hoje sofre influências da contemporaneidade e vamos chegar no yoga moderno. Mas antes é interessante saber o que traz propriamente o Hatha Yoga, nas suas práticas mais originais. Então sabemos que o Hatha Yoga tem origem tântrica e falamos de Tantra na última aula. E lembramos que lá, mais ou menos 1000 anos atrás, esta era tântrica na Índia estava praticamente no seu auge. E vem de um culto desse período, o culto dos natas, muito provavelmente é a origem do Hatha, tá? Ou melhor dizendo, Hatha Yoga, E é como mais precisamente deveríamos pronunciar esta palavra. E esse Hatha Yoga antigo, ele tem particularidades muito importantes. Primeiro, é um caminho que é para ser seguido com a orientação de um guru e dentro de uma perspectiva de um isolamento e também com uma dedicação integral às práticas. Aqueles que se dedicavam ao Hatha Yoga, até hoje alguns se dedicam desta forma, dentro de certas linhagens na Índia, precisavam de uma dedicação integral. Não era uma prática que se fazia como hoje a gente faz, 2 vezes por semana, 1 horinha cada vez que vai praticar. Viviam para o yoga. Tá? E como as práticas acabavam tendo uma intensidade muito grande, um volume de práticas muito grande, é preciso que haja uma orientação, porque do contrário essas práticas podem causar grandes prejuízos. Então daí o fundamental papel do guru, de alguém guiando o discípulo nesse caminho, como é típico da tradição tântrica e que foi absorvido pelo próprio Hatha Yoga. Tá? Agora, o que os textos de Hatha Yoga vão nos trazendo? Primeiro é bom lembrar, a gente não sabe qual é a literatura mais original dentro do Hatha Yoga. Existe um texto que se estima ser do século XI da nossa era, cerca de 1000 anos atrás, que é o Yoga Shastra de Hemachandra. Ele não se intitula um texto de Hatha Yoga, porém, ele já vai trazer descrição de várias técnicas psicofísicas, tal como nas abordagens de Hatha Yoga se valoriza. Se valoriza muito essas práticas que se veem como sendo corporais, mas não são apenas corporais, por questão daquilo que comentamos, que no Tantra o corpo é visto como um instrumento importante no caminho da nossa realização e não como algo a ser descartado. Então esse texto de Hemachandra, por exemplo, vai falar de Duryodhanasana como sendo uma postura invertida. Ele descreve em que a cabeça vai estar no chão e as pernas lá no alto. Então o primeiro texto, até onde eu saiba, que vai apresentar esse conceito de uma postura invertida, um Viparita Karani, tá? Depois, temos um outro texto, que é talvez a referência mais conhecida dos textos mais originais do Hatha Yoga, pouco tempo depois, do Yoga Shastra de Hemachandra, que é esse texto aqui, tem nessa versão traduzida por Kaivalya Dhamma, o Goraksha Shataka. O que o Goraksha Shataka vai trazer? Vai trazer uma definição interessante de Hatha, ou Hatha, como sendo o yoga da fusão de Ra, Sol, com Ta, Lua. Então ele usa esse simbolismo associado à própria palavra Hatha, que não tem essa origem etimológica, já que Sol e Lua em sânscrito é Surya e Chandra, mas ele associa a palavra, esse simbolismo da união do Sol e da Lua. Hatha Yoga é o yoga que trabalha
com a integração dos opostos, a partir do nosso próprio corpo físico e do nosso corpo sutil. Entendendo que o corpo sutil também pode ser manipulado através de referências do próprio corpo físico, como, por exemplo, as narinas associadas à polaridade solar, direita, lunar, esquerda. Esse texto apresenta já as primeiras manipulações respiratórias, que nós vamos chamar de pranayamas, né, dentro do Hatha, e que vão, de certa maneira, lidar com essas polaridades, como a técnica solar, Surya Gambiasa, e a técnica lunar, Chandra Gambiasa. Tá? Esse texto também vai apresentar asanas, posturas, mas só 2 posturas. Ora, que posturas ele vai apresentar? Aquelas que a gente faz com grandes contorções, tal? Não. Posturas sentadas, meditativas. Como, por exemplo, eu vou mostrar aqui as 2 citadas, né, pelo Goraksha Shataka. São o Siddhasana, calcanhar no assoalho pélvico, do tornozelo por cima, postura ereta, mãos, né, sobre os joelhos, queixo no peito, olhar no ponto entre as sobrancelhas. Então, este é o Siddhasana, um dos mais importantes asanas da tradição do yoga. Outro é o Padmasana, a bem conhecida, emblemática postura de lótus, cada pé sobre a coxa oposta, e que muitas vezes nesses textos é apresentada até com outro nome, como por exemplo Kamalasana. Tá? Então veja que interessante, só cita 2 asanas. Fala de mudras, fala de selos, mas não coloca mudras como angas, né, como partes do seu sistema. Embora do sistema, né, como ele organiza metodologicamente, um Sadanga Yoga, um sistema de 6 angas, mas que não aparece mudra como anga. Embora ele fale de mudras como práticas importantes, que vão preparar o corpo, né, e vão lidar com forças vitais. E isso acaba sendo algo de central importância no Hatha Yoga. Outro texto nessa sequência é o Shiva Samhita. Segundo alguns autores mais recentes, pode ser um texto lá do século XIV ou XV da nossa era. Esse texto aqui já vai apresentar mais conteúdos do que o Goraksha Shataka. Ele vai apresentar, por exemplo, 4 asanas ao invés de 2. Opa, já aumentou. Mas ainda são todos asanas sentados, tá? Não tem postura em pé, de equilíbrio, de ponta cabeça, aqui no Granda Samhita, tá? Ele vai descrever os chakras, já os 7 chakras, como a gente conhece, embora ele chame de Padmas. É um texto mais elaborado, tá? Ou mais, digamos, mais complexo, né, na sua descrição de vários conteúdos e técnicas. E mais adiante, a gente chega num texto emblemático de Hatha Yoga, que é o Hatha Pradipika, este aqui. O Hatha Pradipika já vai começar a descrever várias posturas não sentadas, como, por exemplo, postura de equilíbrio em pé, ou posturas que vão envolver alongamentos, e até mesmo uma postura muito interessante que é o Mayurasana, a postura do pavão. Então, nessa postura aqui, ó, a gente tem que fazer um esforço considerável, certo? E aí fica sempre aquela ideia, opa, como manter estabilidade, conforto, relaxamento do esforço, conceitos pertinentes à definição de asana numa postura como essa? Eis o desafio, né? Mas aparece num texto já de Hatha Yoga do século XV aproximadamente, o Hatha Pradipika. Outra inovação, digamos, desse texto é apresentar as técnicas de purificação, como práticas preparatórias para os pranayamas, os kriyas, na verdade não chamando dessa maneira, mas os designando como shatkarmas, né? Ações, as 6 ações purificatórias. Na sequência, a gente pode citar o Hatharatna Vali. Esse texto aqui vai diversificar ainda mais as técnicas. Então, se o Pradipika apresentou 18 asanas, esse aqui vai apresentar 84 asanas. Dentre outras, né, outros conceitos também que vão se modificando, né, nessa história do Hatha Yoga. As coisas vão mudando. Até chegar ao Gheranda Samhita, texto lá do século 17 ao 18 da nossa era, que já vai apresentar 32 asanas. Bom, menos que o Hatharatna Vali, porém, também bastante, uma quantidade boa de posturas. Vai apresentar 32 kriyas. Opa, aí você purifica tudo, né? Tem técnica para purificar todos os orifícios do corpo, tá? E esse texto se intitula não um texto de Hatha, mas um Gatashta Yoga, um texto de yoga da purificação.
O primeiro anga desse sistema de 7 angas que ele apresenta é exatamente Kriyas, e aí ele apresenta com essa própria palavra, esse nome. E a gente vai entender a partir daí Kriya como técnica de purificação, quando originariamente a palavra Kriya não tinha esta conotação, simplesmente significa aquilo que deve ser feito. E Kriya Yoga pode significar várias coisas, a depender da linha da corrente que se segue. Tá? Por fim, o último desses textos que eu quero apresentar, do século XVIII, mais tardio deles provavelmente, é o Hatha Tattva Kaumudi. Este aqui, tá? Nessa versão, veja que é um texto extenso, né? Do Instituto de Lonávila, ele vai apresentar muita coisa. Inclusive uma coisa muito interessante que eu vou deixar em aberto, porque isso pode ter alguma influência no que vem depois no Yoga moderno. Vai apresentar pela primeira vez movimentos preparatórios, que vão preparar o corpo para alguma coisa que a gente vai fazer com esse corpo, tá? Então isso não tinha ainda aparecido nos textos anteriores ao Hatha Tattva Kaumudi e aparece aqui. Então vou fazer movimento preparatório, mas esse texto diz principalmente para preparar para o treino respiratório, tá certo? Então veja, em resumo, é isso que traz essa literatura mais antiga do Hatha Yoga, né? A partir do século XVIII, daí para trás, né? Então, esses textos trazem muita coisa que hoje até praticamente são esquecidas por nós. Mas são a tônica das práticas que eram feitas naquele período, tá? E eu vou precisar ficar por aqui, porque hoje eu estou me excedendo no meu tempo, muito além do que a gente costuma, os 10 minutos que eu costumo estabelecer para essas mini aulas. Então, aqui vamos ficando. E na próxima aula vamos falar do Yoga moderno, vamos começar a falar dos primórdios desse movimento, tá? Namastê!